Bom, pra quem tava aqui, assim como eu, reclamando que o Vasco não anunciava atacantes, que tava fazendo uma janela de transferências apática, nossa boca tá sendo calada, graças a Deus, porque o Vasco anunciou o primeiro atacante para 2025. Vamos falar um pouquinho de Benjamin Garré, que já está no Rio de Janeiro, já foi recepcionado pela imprensa e já teve até mesmo o número da sua camisa confirmado. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre Benjamin Garré, atacante argentino de 25 anos de idade que chega do Krylia Sovetov Samara da Rússia para se tornar o primeiro atacante anunciado pelo Vasco em 2025. Eu tô aqui com a camisa da seleção brasileira, mas estamos falando aqui de um hermano, de um argentino que estava lá na Rússia e que é interesse antigo do Vasco, né? O Garré já foi especulado no Vasco lá em 2023, né? No penúltimo ano, na penúltima temporada, época em que ele defendia ainda as cores do Huracan da Argentina, emprestado pelo Racing. E aí ele acabou rumando para a Rússia, mas chegou a ter uma proposta na sua mesa para vir ao Vasco. E isso foi um fator importante para que agora em 2025 ele aceitasse a vinda para o clube, porque já havia ficado ciente um pouco das credenciais do clube, já havia sido consultado, já havia sido procurado e já conhecia o clube. Então, quando veio esse novo interesse, as coisas se facilitaram bastante. Ele já chegou no Rio de Janeiro, como eu falei, foi recepcionado pela imprensa e aí, bom, eu estava lá fisicamente, para quem não sabe, eu também faço parte do BTB Esportes, estava lá junto ao meu amigo Jonatas Santos, fica aqui um abraço a ele. A gente pôde recepcioná-lo lá, também o querido Matheus e o querido Gabriel Pieroni também, parceiros aí. Abraço para vocês também. E claro, a galera do Atenção Vascaínos, a galera do Aqui Se Fala de Vasco, o Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno, pessoal da Rádio Tupi, pessoal do Jornal Lance, enfim, galera em peso lá para poder acompanhar a chegada do argentino, que atrasou bastante, né? O Benjamin Garré estava previsto para chegar no Brasil às 8 da noite, lá no aeroporto do Galeão, e acabou de fato falando com a imprensa quando já eram 9h30 da noite, 1h30 de atraso. Aí fica o relato pessoal aqui do amigo de vocês, cara. A gente estava lá fazendo a live, né? A gente sempre começa a live ali mais ou menos 1 hora antes, ficamos enrolando para poder fazer o programa acontecer. E, cara, eu vou te falar 3 horas falando sobre Benjamin Garré. Que desafio, viu? Que desafio. Mas, graças a Deus, ele chegou, a gente pôde acompanhar ali as primeiras palavras dele. Dentre o principal que ele falou sobre já conhecer o Pablo Verratti, já ter tido esse contato com o Pirata, que assim como o Garré é argentino, e claro, o Pirata capitão do Vasco, com certeza passou ali algumas informações privilegiadas sobre o vestiário, sobre como é a ambientação aqui no clube, e também falou que já está pronto para jogar, que já faz uma pré-temporada há 4 semanas, já que ele não vinha sendo muito utilizado lá no Krylia Sovetov, então por conta própria fazia essa pré-temporada e que fisicamente falando já está pronto para jogar. E lógico que ficam agora dependendo somente os trâmites burocráticos para que ele possa, enfim, fazer a sua estreia. Uma coisa é certa, ele não atuará contra o Botafogo nesse próximo domingo, porque burocraticamente não há tempo hábil para que ele seja regularizado pelo clube, né? Então, enfim, a gente fica aí na expectativa de vê-lo com a nossa camisa, porém ainda vai demorar mais um pouquinho para que a gente consiga ter esse gostinho. E aí, assim, a expectativa de ver o Garré em campo, né? Um atacante novo, é um ponta que atua pelos lados do campo, principalmente pela ponta direita, foi assim que atuou nas últimas 2 temporadas. Mas, por exemplo, antes dele ir para o Krylia Sovetov Samara, pelo Huracan e pelo Racing, ele atuava como um ponta esquerda. Então, ele mostra versatilidade, pode agregar bastante, pode atuar por dentro, se é aquele ponto que constrói por dentro, por exemplo, como fazia o Adson antes da sua lesão. Então pode ser um acréscimo interessante até para quando o Adson voltar, para ter essa sombra, por assim dizer, do Adson dentro do elenco, podendo ajudar o Vasco a ter mais alternativas e mais opções para essa temporada que promete ser muito longa. Afinal, o Vasco disputará, além do Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então, tendo um calendário tão apertado, opções são sempre muito bem-vindas. E vamos falar também sobre um outro atacante que também está sendo especulado. Esse tem até um ponto meio folclórico para falar, né? Que é o Lloyd Augusto. O Lloyd, para você que não acompanhou, ele é um atacante angolano de 24 anos de idade que defende as cores do Alanyaspor da Turquia atualmente, clube da primeira divisão turca, que tem um impacto cultural grande para o país, mas que esportivamente vive um momento muito delicado, brigando contra a queda para a segunda divisão turca. Um dos motivos pelos quais a equipe está fazendo um jogo duro para liberar o atacante. Isso não são palavras
palavras minhas ou de qualquer jornalista, são palavras do próprio Lloyd Augusto. Ele abriu uma live stream na última quinta-feira, onde falou sobre praticamente tudo, né? Falou sobre a sua vontade de sair, falou sobre uma conversa que teve com o presidente do Alanyaspor, em que inclusive foi revelado a ele que há uma proposta do Fenerbahçe e do Başakşehir, dois clubes gigantes do futebol turco e também esportivamente, né, muito bem nesse momento, né? Então, assim, propostas que normalmente encheriam o olho de um jogador, mas ele reafirmou com todas as palavras o sonho dele é jogar no Vasco, né? O Vasco já vai conversando com o seu staff e com o Alanyaspor há mais ou menos um mês e com o jogador já temos um acordo. Tanto é que as passagens dele já estavam compradas. Informação do BTB Esportes, não minha, mas lá da nossa reportagem, né? Falando sobre as passagens dele para o Brasil já estarem compradas. Então, assim, já estava tudo certo. Na hora de viajar para o Rio, o Alanyaspor brecou. E aí fica aqui uma descrição da situação, né? O Vasco e o Alanyaspor vinham conversando, havia sido dito que, vamos supor, ó Vasco, eu vou liberar se você pagar o valor X. O Vasco foi e falou, beleza, então tá bom, eu vou pagar o valor X. E aí o Alanyaspor voltou atrás. Aí falou, não Vasco, peraí, eu não quero liberá-lo, eu quero agora valor Y. Entende? Então, assim, houve uma falta de ética, por assim dizer, do Alanyaspor, a minha visão é essa, porque você estipula um valor, o time chega nesse valor e você não vende por esse valor, qual o sentido, sabe? Então, enfim, basicamente, negociação que está se arrastando, mas que parece que ganhou como posso dizer, uma sobrevida, porque parece que a negociação, ela tá caminhando. O agente do Lloyd falou com a reportagem aqui do Brasil, né, com o Matheus Gilbert, do canal Mário Coelho Vasco, forte abraço para ele aí, parceiro nosso, que disse que o agente dele tem feito uma pressão para que o Lloyd seja liberado para poder se transferir ao Vasco da Gama. A gente fica de olho, né, no que vai acontecer, no desenrolar da situação. É lógico que, assim, cara, não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que, mesmo assim, breque, certo? Porque há poucas semanas a gente tinha informação de que estava certo, de que já estava até com passagem comprada. E aí, nessa última semana, tivemos essa situação do Alanyaspor estar brecando. Então, a gente fica sempre inseguro. Mas fato é que as coisas estão caminhando. Podem acontecer ou podem não acontecer. E aí o Vasco também caminha em outras frentes, como o Neisser Villarreal, atacante colombiano que defende as cores do Milionários, né, também da Colômbia. Também Fabinho do América Mineiro. Também Brian Palacios do Atlético Mineiro. E outros nomes aí que vão pipocando aí na nossa mesa. O Nuno Moreira também, né, que a gente também já vai falar um pouco sobre aí no próximo vídeo. Mas enfim, basicamente é isso. Vasco se movimentando no mercado. Benjamin Garré anunciado, Lloyd encaminhado, Nuno Moreira também encaminhado, então a gente fica aí na expectativa para ver tudo isso acontecendo. Enfim, galera, fico por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre vou te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like, o seu comentário, porque isso não só me ajuda, mas ajuda você a fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais conteúdo desse tipo aqui. E também, claro, te recomendo sempre você seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Threads, então não deixe de acompanhar a gente por aí, até mesmo porque essas notícias aqui que eu acabei de te repassar, você teria visto em primeira mão, numa velocidade bem mais rápida, lá no nosso Twitter, no Instagram, ou Facebook ou Threads. Então, recomendação sempre é essa, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.